Boa noite, pessoal. Resistiram ao carnaval. Hoje é o terceiro dia do ano, né? Se o ano só começa depois do carnaval, hoje é o terceiro. É interessante, assim, como a gente se carrega, né? Onde a gente vai, a gente se leva. Lógico, né? Senão a gente não teria ido. Eu estou dizendo isso porque hoje de manhã consegui chegar 5 minutos mais cedo na escola, que é uma raridade. Não que eu chegue atrasado, certo? Eu cheguei 5 minutos mais cedo, eu disse, rapaz, eu vou aproveitar e vou fazer um zazenzinho aqui, porque daqui a pouco meus companheiros chegam, bater um papo. Aí eu simplesmente ajeitei a coluna, aí fiquei, né? A gente não faz o zazinho de olho fechado, né? A gente faz o zazinho com o olho entreaberto. Aí no que eu estava assim, com o olho entreaberto, só vi um vulto assim. Aí a pessoa olhou, aí saiu. Eu. A escola começou a ficar cheia de gente, eu disse, tá bom já, vamos voltar, né? Aí uma aluna disse, professor, eu tenho uma dúvida aqui, o senhor pode me ajudar? Eu disse, se eu souber. Aí ela falou lá o que era, né? Aí disse, eu cheguei um pouquinho mais cedo hoje, o senhor estava dormindo, né? O senhor estava dormindo, né? Eu digo, não, minha filha, não estava dormindo, não. Ela disse, é porque pareceu. Aí eu digo, rapaz, é impressionante, velho. Para onde a gente vai, a gente leva os nossos costumes, os nossos hábitos, né? Aí quando foi, faltava o quê? 15 para as 7, mais ou menos. Aí quando foi no finalzinho da manhã, minha filha tem aula até 12h40. Aí eu, deu 12h35, saí lá da sala onde eu estava, peguei um corredor bem grande. Aí só escutei aquelas passadas. Tchá, 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 tchá. Aí eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, era um aluno. O senhor é professor de geografia, né? Eu digo, sou. Um colega meu, que faz o primeiro ano, é aluno seu. Já me falou do senhor. Aí o curioso que eu disse, mas falou de bem ou de mal? Não disse nada, não. Oxe, como assim? Só disse que o senhor era um monge budista e que gostava de Crocs. Eu digo, olha, ele disse a verdade mesmo. Olha que coisa boa, né? Eu digo, olha que responsabilidade, velho. Eu gosto de Crocs. No dia que eu tirar a Crocs, perdi a identidade. Nossa, que confusão eu me meti agora, rapaz. Não é interessante? Para onde a gente vai, a gente faz com que as pessoas tenham uma certa noção do que somos nós. A gente viajou nesse final de semana aí. A tardezinha, teria um cochilo, aí só escutei uns fogos. Aí me acordei com os fogos. Pá, pá. Eu digo, o que é isso? Não, aí... Depois começou umas músicas. Aí a gente botou a cabeça lá de fora na janela e viu que era uma galera se concentrando, viu, Rita? Era uma galera se concentrando para fazer um bloco. Esses blocos de carnaval, né? De rua. Aí... A galera é bem animada mesmo. Assim. Não sei vocês, mas quando eu era mais novo, tinha a micaranda aqui em Campina Grande. Não sei se já ouviu falar? Vixe, Maria, como eu tô velho. A menina aqui só ouviu falar. Além de Cecília, mais alguém só ouviu falar na micaranda? Só ouviu falar também? Vixe. Ah, sim. A micaranda era um carnaval fora de época que tinha aqui em Campina. E às vezes o povo lá em casa ia, e eu, sempre por educação, gostava de ir também, né? Sempre por educação. E assim, eu gostava demais do tal do chiclete com banana. Né? Era bom demais ouvir
aquela galera todinha lá no Parque do Povo, uma imprensa danada, né? Aí é difícil imaginar, mas é verdade, né? Chiclete com banana é muito bom. Aí a galera todinha cantando aquela coisa, um certo sentimento de paz, né? Tá certo que tem algumas coisas que, mas não vem ao caso, mas é um certo sentimento de paz, todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo com aquela, com o propósito da alegria, com o propósito de cantar, de se emocionar. Aí eu disse, rapaz, eu tenho uma ligação com o carnaval. Se alguém me chamar para acompanhar esse bloco, eu sou capaz de ir. Eu pensei, né? Eu disse, vamos. Aí Tarsila chamou, vamos ver. Eu digo, bora. Aí eu tive a ilusão de que quando chegasse lá embaixo, eu ia sentir as mesmas coisas. E não. Aí a galera lá, o bloco andando, o pessoal dançando, trio elétrico bem potente mesmo, eu fiquei só ouvindo assim. Aí, e minha filha dizia, seja mais simpático. Curta mais, se divirta mais. E eu me esforçando, né? Olhando assim, o que é a humanidade, assim. Caramba, né? E assim, muito resguardado, porque aí os meninos me acharam. Professor, professor. Aí tive um colhão assim por meus pés, aí disse, é o professor mesmo, ele tá de crocs. Mas é interessante, pessoal, como a gente... Para onde a gente vai, a gente se leva, sabe? E quando cantava as músicas lá do tempo, lá de Chiclete com Banana, antigamente, às vezes eu sentia quase as mesmas coisas, certo? Me lembrava de algumas coisas lá da época, né? E não tem como escapar, às vezes, desse personagem que a gente criou, dessa identidade que a gente criou, né? Mas quando a gente faz Mas, Zazen, o peso desse monge, personagem, o peso dessa identidade diminui muito. Diminui muito. De maneira que a gente consegue criar uma certa distância. Quer falar? Alguém quer falar? Não, monge, mas é que eu estou dizendo que ouvir os blocos de Micarô é uma coisa, e ouvir os blocos do carnaval antigo, tipo Bloco da Saudade, Bloco das Ilusões, Maracatu Rural, é diferente, é uma outra forma de ver o carnaval, entendeu? Porque o carnaval Agora, também tem essas coisas da cultura, né? É porque o povo só vê o carnaval como uma coisa da folia, do pular. Não, mas tem a coisa da cultura, do resgate da cultura popular, que é muito bonita essa parte. Que é isso que eu vejo. Isso mesmo. Como é o nome desse bloco? Bloco das Ilusões, é? Bloco das Ilusões, Bloco da Saudade, aí tem o Maracatu Rural. Tem vários Eu já blocos, gostei assim, desse só bloco das senhoras ilusões. idosas cantando aquelas músicas. É bonito. Só nas ruas do Recife Antigo. É bonito. Infelizmente é um resgate aqui da cultura popular. Entendi. No meu tempo, o povo só me levava para Micarande. Era a máxima cultura carnavalesca, era Micarande. Então, assim, é interessante quando a gente vai e se carrega, né? E assim, como eu estava dizendo, no Zazen, a gente consegue ter respira mais. O peso da nossa identidade adormece um pouco mais. A gente começa a perceber que existem outros estados mentais, outros estados emocionais. Então, assim, o Zazen é um exercício de diminuir também o peso dessa identidade, de achar outros níveis de emocionais, mentais, né? Porque para onde a gente vai, a gente tende a carregar essa identidade. E quando a gente é muito puro de coração, é interessante, porque a gente fala e a nossa pureza do coração vai sendo exposta. Eu estava no tempo da Copa agora, acho que foi em novembro a Copa, em novembro, ano passado. E quando a gente também não entende muito, a gente fala e sai, né? Eu fazia um jogo lá na casa da minha mãe, né?
Aí cheguei, minha mãe fazendo um comentário do jogo. Um negócio estranho, porque minha mãe gosta de jogo, né? E é da Copa e mais ainda. Aí minha mãe disse: olha, meu filho, esse narrador fica humilhando o jogador, chamando ele de garçom. Toda vez que esse jogador pega na bola, o narrador chama ele de garçom. Só porque o bichinho já foi garçom um dia. Aí eu disse: como assim? Deixa eu entender. Né? Fiquei pensando, deixa eu entender. Né? Aí, deixa eu entender. Na verdade, garçom é o nome que algumas pessoas no futebol recebem, porque passa muito bem a bola, passa a bola para o atacante fazer o gol. Então, ele é um bom garçom nesse sentido, velho. Não é? Assim, mas para onde a gente vai, a gente se carrega. Aí a gente tenta fazer com que aspectos negativos da gente não saia. Aí o que é que a gente usa como defesa? Não ir para os cantos, não se relacionar muito. Porque pode ser que essas fragilidades que eu tenha apareçam. Eu não quero que isso seja visto. Então é melhor o quê? Simplesmente se recolher o tempo todo. Eu já vinha percebendo isso faz tempo. Mas como a mente da gente é sutil. Porque a gente não consegue manter o falso personagem por muito tempo, não. A gente não consegue. Porque a primeira coisa que acontece é uma irritabilidade. Se não for por outras questões, as irritações, um estresse, coisa parecida, essa força que nós temos, essa forma de ser, de pensar, de agir, isso em algum momento vaza, isso em algum momento extrapola. Aí tem pessoas que se protegem na solidão. Aí o Zen é danado, porque o Zen diz: a prática é quando eu me levanto do Zafu, a prática é quando eu me levanto da almofada, a prática é no mundo. Vá e viva. Aí a gente está nos cantos. Aí a gente fala uma coisa que uma pessoa diz: eu nunca esperei que você um dia falasse isso. Porque às vezes a gente tem que falar sério. A gente tem que dizer aquilo que é para ser dito. Mas às vezes as pessoas pensam que a gente pratica meditação é tudo sempre paz e amor, né? Quando na verdade existe uma coisa chamada fala correta, né? A ação correta. E durante os zazen a gente trabalha um pouquinho nisso, né? Essa percepção de não ser levado pela corrente de pensamento, pela corrente da emoção, pelo fluxo do karma que a gente tem. A gente aprende a se relacionar com isso. Agora, se a gente tem a ideia de uma prática romântica, se a gente pensa que vai ganhar realmente alguma coisa só praticando, a gente não vai muito longe. A gente vem para cá, se a gente sente e diz: eu vou ter isso. Não. Isso são coisas que brotam naturalmente. E não importa quanto tempo isso demore. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Né? Que quando a gente senta com um objetivo e a gente não consegue aquele objetivo no curto espaço de tempo, a gente não consegue ir muito longe. Em relação ao fruto da... Isso, do fruto mesmo da prática. Fruto da vida. É. Então, assim, é importante que a gente simplesmente pratique por praticar. Isso é muito difícil a gente ocidental entender isso, né? Porque a gente quer praticar para ter algum ganho. Aí a gente pratica 5 anos, aí não acontece nada. E se o ganho for uma perda? Se a gente souber perder, até é bom, né? Eu penso assim, que deve mais para perder do que para ganhar. Que é perder esse apego ao erro. Isso Mas mesmo. Se eu quero perder o apego, é uma forma de querer ganhar? Por isso que o Zen diz: é prática sem objetivos. Você simplesmente pratica e deixa. Sim, sim. A Alessandra está mandando um abraço para você, Gabriel. Para ele também, viu? E é difícil demais.
Porque a gente coloca todas as nossas ilusões na prática. Isso, quando a gente descobre que a gente está tendo alguma ilusão com a prática, a gente olha assim, está no bloquinho da ilusão. Está no bloco da ilusão. E desde que você praticou 5 anos, 10 anos, uma vida toda. Mas a prática mesmo começa quando essa visão romântica acaba. Eu estava mais cedo aqui arrumando e uma poeira danada, sabe? Uma poeira grande, porque está tendo uma obra aqui vizinha. E choveu nesses dias. Aí a poeira é pouca ali na varanda, mas quando se mistura com água, vira lama e seca. E às vezes é difícil de tirar. Aí eu lá com a vassoura. Não vai vir ninguém. Deixa disso. Não precisa fazer bem feito. Faz de qualquer jeito. Nem faz. Olha como a mente fica jogando para a gente o tempo inteiro. Numa dessas, a gente aceita, porque a nossa tendência é acreditar nos pensamentos. E os pensamentos, eles estão aí, ou porque a gente alimentou de alguma forma, ou porque o nosso convívio fez com que a gente acreditasse nele. Eu simplesmente varrendo ali, não vou fazer porque tem que ser feito. Porque se a gente faz com um objetivo, se eu acredito nesse pensamento, eu simplesmente não tinha feito. Tinha deixado a varanda lá quase com lama. Então, assim, há um jogo mental em nós o tempo todo. Mas quando a gente faz zazen, a gente começa a ter um certo distanciamento. A gente não cai mais no pensamento nem na emoção que brota. A gente tem uma certa autonomia. Isso é sagrado demais, entendeu? Para o Zen, isso é sagrado demais. Você praticar do mesmo jeito que você bebe água, do mesmo jeito que você anda, do mesmo jeito que você respira, como sendo mais uma atividade do dia a dia, como sendo mais uma coisa do dia a dia. Mas tem isso, sabe? Quando as ilusões da prática acabam, quando a gente vê que a gente não vai ganhar mais nada, é que a gente realmente está começando a praticar, entendeu? Agora, tem uma coisa que nos fortalece muito. Eu estava conversando hoje mais cedo com uma pessoa. É a nossa fé. A nossa fé. Não é a fé no resultado, mas é a fé de que aquilo que você está praticando, de que aquilo que você acredita, não tem frutos individuais, tem frutos coletivos. Tem um filme, eu acho que o nome do filme é Sansara, que ele começa com uma frase que diz assim: como fazer para que uma gota d'água não seque? Aí o filme depois dá a resposta de forma sublime. Porque quando a gente encontra pessoas que têm fé, que acreditam na prática, aquela ilusão que não dá em nada, e que não vai ninguém, isso, na mesma hora isso muda. Mas isso também pode ser apenas um jogo da mente, tá, gente? Para pensar que vai ganhar alguma coisa, você está entendendo? E eu estava conversando com essa pessoa, assim, a gente vai fazer 8 anos de prática aqui. Tem noção? 8. Numa cidade que não é budista, família que nós temos que não é budista, mas simplesmente um espaço pequeno, uma sala pequena. Alguma coisa aconteceu e vai fazer 8 anos que a gente pratica. Se a gente tivesse a ilusão de fazer as pessoas budistas, se a gente tivesse a ilusão de converter pessoas, isso aqui já tinha acabado faz muito tempo.
8 anos. Não é brinquedo, não. Já estava no ensino fundamental 1 já estava no ensino fundamental 1 já. Já estava pensando no Enem. Agora, tudo isso aqui, pessoal, isso existe porque existe uma fé. Está entendendo? Porque existe alguém ou algumas pessoas que acreditam que o zazen é importante, não para converter as pessoas, mas é importante para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, e que se as pessoas desejam ser budistas ou não, seja um outro detalhe. Né? E uma coisa que o Zen ensina, sabe? Para a gente encerrar aqui. A gente precisa ver que a pessoa que está praticando, o mais velho, a pessoa que está praticando há mais tempo, é importante. Mas ele não é mais importante do que o grupo todo, quando esse grupo é coeso, quando esse grupo tem um objetivo de realmente praticar. É incrível quando você chega no Zendô, que tem praticantes antigos praticando. É diferente a energia. Todo mundo em silêncio, praticando. A vibração é outra. A gente tem paciência com as pessoas, com os professores, porque às vezes os professores não são iluminados como o Buda é iluminado, entendeu? Então a gente falha, a gente está certa. Mas o importante é que a gente tenha a prática contínua, a prática diária. Sem fantasiar a prática, né? Porque se a gente romantizar a prática, qualquer desilusão faz com que a gente... Já cansei quantas vezes eu sentei aqui com muita coisa para fazer. Quantos de vocês já passaram isso, né? Não, vou lá fazer minha meditaçãozinha, fazer meu zazen, mas tá cheio de coisa para fazer. E a gente que é professor, a gente passa por isso muito. Estava dizendo recentemente, ela disse, mas eu não gosto de fazer tal coisa. Eu digo, mas não tem problema não. A gente também aprende fazendo coisas para a nossa vontade. Não é? A gente aprende quando faz as coisas contra a nossa vontade. Eu poderia estar fazendo tal coisa, não, mas é hora de fazer isso. Tá? E o Zen tem uma disciplina assim, muito severa. É para fazer aquilo, naquela hora, naquele momento. Não tem que deixar para depois. É hora de fazer isso, faça isso. E a vida é isso. Exatamente. A vida não só é fazer as coisas que a gente gosta. Porque senão seria, para alguns, o eterno carnaval. Né? E não. A vida também tem a quarta-feira de cinza. E para a gente que é brasileiro, o ano começa na quarta-feira de cinza. Olha que tristeza. Né? Mas é isso. A gente está aprendendo muita coisa, pessoal. Fazendo coisas contra a nossa vontade. Coisas que tem que fazer. Isso nos ensina, no mínimo, tolerância. Vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.